E a gente começa com a notícia urgente: 61 pacientes de uma clínica clandestina de dependência química foram resgatados na Grande São Paulo. O repórter Abraão Ramos é quem traz os detalhes dessa história pra gente. Boa noite, Abraão. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que acompanham ao SBT News na TV. É isso mesmo, a polícia acabou por localizar este local já no início da noite. E vejam só como tudo aconteceu. Essa clínica clandestina, ela funcionava na zona rural de Itapevi, na Vila Belmira. A polícia recebeu denúncias por parte de familiares de pacientes. Com isso, uma equipe da Polícia Civil foi ao local e acabou por constatar a situação degradante em que os 61 pacientes viviam naquele lugar. Pessoas com idade entre 18 e 70 anos. No momento que a polícia chegou no local, não havia nenhum responsável. Os pacientes estavam sob os cuidados de um outro paciente que não tinha preparo técnico nenhum para assumir a essa função. Diante disso, os policiais civis acionaram agentes da prefeitura e essa clínica clandestina acabou sendo lacrada. Nós conversamos com o delegado que já instaurou o inquérito policial para apurar as circunstâncias de toda a situação e também as responsabilidades acerca dos maus tratos a esses pacientes. Vamos acompanhar o que ele disse. Ouvimos vários internos, todos eles foram unânimes em afirmar que as condições eram precárias, que, para se ter uma ideia, eles tinham um limite de 1 minuto para tomar banho dentro do local, água escassa, usavam água de um poço do local, não era sequer uma água potável, tanto para higiene quanto para consumo. A alimentação era reduzida, limitada e, inclusive, vários deles relatavam situações de tortura no local. Nós ouvimos esses internos e constatamos de pronto pelo menos 3 episódios de tortura praticado pela administração da clínica contra alguns desses internos. Fatos esses acontecidos há dias. O último caso acontecido há 2 dias, em que um dos internos sofreu intensa agressão no local. Diante disso, nós formalizamos os documentos, fizemos as oitivas, registramos o boletim de ocorrência, requisitamos exames periciais, inclusive os internos foram encaminhados para exame de corpo de delito, e nós estamos representando ao Poder Judiciário pela prisão temporária dos responsáveis por esse crime. Bem, como vimos, essa clínica estava funcionando neste local há cerca de 6 meses. A Polícia Civil já identificou os administradores dessa clínica. Como eu disse no início, no momento em que a polícia chegou ao local, não havia nenhum responsável, nenhum administrador. Os pacientes estavam sob os cuidados de um outro paciente. E como o delegado já deu a explicação, ele vai pedir a prisão preventiva dos administradores. Os pacientes relataram o que viveram no local, um local com uma situação extremamente degradante, que na verdade não havia condição nenhuma para a recuperação da dependência química. Infelizmente, mas graças a esse trabalho, a denúncia e a esse trabalho da Polícia Civil que foi ao local para averiguar essa denúncia, a constatação foi feita e esses pacientes agora serão de fato levados para um local em que eles possam receber o tratamento para a dependência química de forma digna. Fernando. Abraão, é uma situação realmente preocupante porque já são pessoas em uma situação de vulnerabilidade, né? São dependentes químicos. E além dessas condições precárias que ficam evidentes assim que a polícia chega, há também os relatos de tortura, né? A polícia agora deve ouvir esses pacientes para comprovar essa outra denúncia também, né? Com certeza, com certeza. Quer dizer, a polícia constatou que os pacientes não tinham ali no local as instalações adequadas, um conforto, questão de higiene, alimentação, e a polícia recebeu por parte dos internos essa denúncia que eles eram torturados. Veja a gravidade da situação, né, Fernando? E como o policial bem destacou na entrevista, a polícia vai tomar as providências para a constatação acerca também dessa questão da tortura. Isso agrava ainda mais a situação e agrava ainda mais, podemos dizer assim, as punições para os envolvidos, para os responsáveis por essa clínica. E a polícia vai ter alguma dificuldade para chegar a esses responsáveis porque não havia nenhum documento, é isso mesmo, né, Abraão? Não tinha nenhum registro dessa clínica.
Exatamente. Como nós bem dissemos, é uma clínica clandestina, justamente porque não há nenhum tipo de documentação, não há nenhum tipo de autorização, não foi encontrado nenhum documento que comprove que existiam ali pessoas habilitadas para o tratamento da dependência química. Tá certo, Abraão. Muito obrigado. Abraão segue nas ruas de São Paulo ao longo de toda a madrugada, trazendo informações ao vivo aqui pra gente, no momento em que tudo acontece nas ruas aqui da capital paulista.